Nós encontramos na história do povo hebreu, relatada na Bíblia Sagrada, relatada no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, recorrentes apelos de Deus para que o povo se arrependesse, para que o povo mudasse de atitude. Como já falei, o povo de Israel vivia períodos cíclicos, estavam bem com Deus, daí se afastavam, tinham problemas, voltavam a se converter, se arrependiam, e depois se apostatavam novamente, deixavam os caminhos do Senhor, e o Senhor se utilizava de profetas ao longo da história, se utilizou de profetas para que advertissem o povo. Qual era o objetivo de Deus a advertir o povo? Fazer com que eles voltassem a ter um relacionamento de fidelidade com Deus. Assim, ontem nós estudamos o profeta Jeremias, falando da nova aliança. Jeremias falou aproximadamente pelo ano 600 a.C. Ele estava falando da nova aliança, quando o povo receberia um coração novo, um entendimento novo, um espírito novo, e, portanto, mudaria de atitudes. Como vimos, ninguém precisaria ensinar quem é o Senhor. Eles teriam isso introjetados em si. Aproximadamente 150 anos antes, irmãos, lá pelo ano 750 a.C., o profeta Oséias atuou no Reino do Norte. O Reino do Norte sempre foi precursor da apostasia, precursor da decadência. O Reino do Norte sofreu a decadência e se dissolveu sempre antes do Reino de Judá. E nesse período de 150 anos antes da mensagem de Jeremias, Oséias apresentou uma mensagem muito semelhante ao Reino do Norte. Oséias para o Reino do Norte e Jeremias para o Reino de Judá, ou seja, o Reino do Sul. No livro de Oséias, no capítulo 2, nos versos 18 a 20, nós encontramos qual era o conteúdo dessa mensagem. No verso 18, nós vemos que o Senhor queria dar segurança a eles. E nos versos 19 e 20, nós vemos como é que devia ser essa relação. Que ilustração o Senhor usou para dizer qual devia ser a relação do povo com ele. Veja lá, Oséias 2, Oséias 2, versos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Lá no livro de Jeremias, irmãos, que lemos ontem, capítulo 31, no verso 32, encontramos também assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja, irmãos, com esses dois profetas, o Senhor está falando da relação dele com o povo de Israel. E essa relação devia ser semelhante a uma relação matrimonial. Eu te desposarei em fidelidade. Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Veja, irmãos, eu tenho dito sempre aqui, qual é o nosso negócio com Deus, irmãos? Qual é a nossa atitude, a nossa relação com Deus? A nossa relação com Deus, irmãos, é de fidelidade absoluta. Por isso que o Senhor usou a relação matrimonial como exemplo. Eu tenho dito às vezes, irmãos, já falei isso na igreja algumas vezes, a questão de fidelidade matrimonial não é uma questão relativa. Não, eu sou 10% infiel, portanto eu sou 90% fiel, veja só. Quando a gente tira 9 numa prova que vale 10, a gente fica feliz da vida. Mas a questão aí não é nota de prova, não é a questão de contabilidade, é uma questão de fidelidade. E eu fiz uma conta aqui, irmão, se você for infiel um dia por ano, somente um dia por ano, um dia nos 365 dias, isso dá 0,27%. É como se você tivesse uma nota de 9,96, 9,97, uma excelente nota.
Serve essa nota, irmãos, para fidelidade conjugal? Não, absolutamente. Por quê? Fidelidade conjugal pressupõe 100% de fidelidade. Você pode estar casado há 40 anos, se você for infiel, esposa ou marido, a relação conjugal fica absolutamente abalada. E muitas vezes a aliança conjugal é rompida numa circunstância deste tipo. Mas ainda, irmãos, o profeta Ezequiel, também lá contemporâneo ao profeta Jeremias, também falando para o reino de Judá, tem uma colocação que é a seguinte, vamos lá ver, Ezequiel capítulo 18, os versos 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó Israel? E o verso 32, pois eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, arrependei-vos e viver. O Senhor sempre vai buscar a humanidade, irmãos, para que a humanidade se arrependa. Como ele diz aqui, ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer em punir. E ele está falando, tem um coração novo. Um coração novo e um espírito novo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Um modo de pensar novo. E se você tem um modo de pensar novo, você tem atitudes novas. É isso que o Senhor queria para o povo de Israel, é isso que o Senhor quer para nós. Um coração novo, um entendimento novo, uma razão nova. A nossa razão tem que ser diferente. O nosso raciocínio, você tem que pensar de maneira diferente. E daí você vai atuar de maneira diferente. Não dá, irmãos, para você querer atuar de maneira diferente sem pensar diferente. Não dá para você querer agir de acordo com a vontade de Deus se você não pensar com a vontade de Deus. A nova aliança, irmãos, proposta por Deus, ou seja, a renovação da aliança eterna de salvação, ela propõe algumas coisas. O que propõe? Conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Isso está lá em Jeremias 24, 7. Mais ainda, ela quer trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Está em Ezequiel 11, 9. Mais ainda, quer nos dar um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 36, 27. 26. E dá um espírito novo. O que é dar um espírito novo para nós, seres humanos? É dar a nós o Espírito Santo. Conceder-nos a unção do Espírito Santo para que a gente possa pensar diferente, para que a gente possa trocar o nosso coração, para que a gente tenha um espírito novo, o Espírito Santo do Senhor habitando em nós. Veja comigo, irmãos, novamente o livro de Ezequiel, Ezequiel 11, verso 20. Ezequiel 11, 20. Para que o Senhor quer nos dar tudo isso? Vamos ler o verso 19 também. Então lhes darei um coração, eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Profeta Ezequiel falando. E agora, o verso 20. Para que ele quer fazer isso, irmãos? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Está vendo aí, irmãos, onde entra a lei de Deus? O Senhor nos dá um coração novo, o Senhor nos dá um espírito novo. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Para quê? Para que a gente ande nos seus estatutos, para que a gente ande em fidelidade. Essa é a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus é a nossa conversão. Mas, como já disse, a nossa conversão depende que nós aceitemos. Se nós não aceitarmos, irmãos, todo esse empenho de Deus, toda essa conduta de Deus em estabelecer uma aliança de salvação, em mudar a nossa vida, só acontece, irmãos, se nós permitirmos. Portanto, irmãos, veja, Deus apresenta tudo o necessário
e suficiente para a nossa salvação. O necessário e suficiente para que nós mudemos de vida. O que é preciso fazer? Aceitar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos aceitar essa proposta tão boa, tão generosa de Deus. Que a gente possa aceitar a atuação do Espírito Santo na nossa vida e daí vivermos de acordo com o plano de Deus, vivermos nos seus estatutos e nas suas leis. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse propósito. É o meu desejo para todos nós, para mim também. Amém.